Estamos de volta com o programa Transição e o tema de hoje, o cristianismo primitivo e o espiritismo. E o nosso querido aqui, Severino Celestino, falou a respeito aí de Tiago, e aí eu pergunto por que o trabalho todo, esse trabalho de Tiago não vingou. Eu diria a você e ao nosso querido telespectador, Delmar, que foi um acidente de percurso. Porque quando no ano 62, Anás, aproveitando-se de um momento, mandou condenar Tiago à morte. Tiago foi morto a pedrada e depois a cacetada, né? Ele destruiu aquele que seria o verdadeiro sucessor da mensagem de Jesus. Depois, no ano 70, Tito entra e destrói Jerusalém. Acabou Tiago e todos os descendentes, uma família de Jesus. Aqueles que poderiam defender foram dizimados. E o que é que ficou disso tudo? A mensagem de Paulo. Paulo vai para Roma, e aí, como eu já disse, ele não cristianizou Roma, mas o cristianismo romanizou-se, mas Paulo trouxe uma mensagem diferente. Paulo nunca viveu com Jesus. Eu não estou dizendo com isso que eu tiro demérito nisso. Mas Tiago, porque vivia e conhecia, ele sabia como defender o que Jesus queria, que era o irmão dele. Paulo não, ele teve uma visão com Jesus. E só que na visão dele, ele acha que ele foi salvo daquele caminho que ele vinha por aquela visão. E se as pessoas também seguissem o mesmo rumo, teriam o mesmo efeito, teriam a mesma conquista. Só que com isso, Paulo trouxe uma mensagem que agradou o mundo, a mensagem da lei do menor esforço. Conheceu, mesmo sem fazer nada, chegou a Jesus, e aí é o que todas as igrejas, mais ou menos, pregam ainda hoje. Foi uma mensagem que agradou e vingou, porque na verdade o cristianismo que nós temos hoje é o cristianismo de Paulo. É o cristianismo da salvação, que ele prega tanto em muitas das suas cartas, simplesmente pela graça e pela fé. Embora em outras colocações ele se contradiga, porque ele diz que de Deus não se zomba. Tudo que se planta, isso também colherá. Se planta na carne, colhe na carne. Se planta no sangue, colhe no sangue. Colhe em espírito, desculpe. Se planta em espírito, colhe em espírito. Isso é uma mensagem espírita. Lei de causa e efeito, que é uma lei moral que nós adotamos tanto na doutrina. Então Paulo aqui diz uma coisa e ali diz outra. Esse que eu estou falando está na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante. Então Paulo, ele trouxe essa mensagem que agradou muito à humanidade. E a mensagem de Tiago foi esquecida. Infelizmente, não vingou por essas razões que nós apresentamos. E agora, a questão do Pentecostes tem relação com o Espiritismo? Tem sim, Severino? Porque Pentecostes é um... Pentecostes, o Shavuot, como se diz em hebraico, que é a festa das semanas, 50 dias depois da Páscoa, houve um fenômeno determinado como fenômeno de Pentecostes, que nada mais é do que um fenômeno mediúnico. É uma reunião, eles estão todos reunidos, e aí eles veem as entidades chegando, que eles chamam língua de fogo, porque naquela época não se conhecia a luz fluorescente, que os espíritos não têm cor de fogo, eles tinham uma luz branca. Mas como eles só conheciam o fogo, eles diziam aquilo ali descia em forma de língua de fogo. E eles começaram a produzir um fenômeno que nós conhecemos na doutrina, um fenômeno mediúnico chamado xenoglossia. Eles falavam línguas diferentes, que os nossos irmãos católicos hoje usam muito na sua carismática, né, o fenômeno do dom de línguas, etc, etc. E que cada um falava numa língua que o outro entendia e ficou todo mundo, aquele fenômeno que todo mundo achava que eles estavam embriagados. E Pedro disse, olha gente, não pode, são 9 horas da manhã, não pode ter ninguém bêbado essa hora. Na verdade, aquilo foi um fenômeno que a doutrina espírita muito bem explica, porque é um fenômeno de xenoglossia, é um fenômeno mediúnico e é também um fenômeno de, além de ser xenoglossia, psicofonia, não é? Sim, audiência, que também é outro fenômeno mediúnico, e ali foi, e é um fenômeno também de quê? Materialização, ou vidência, que foi visto, foi ouvido, foi sentido, cada um falava na sua língua que o outro compreendia, o outro, e aí é um fenômeno que nós espíritas entendemos realmente como um fenômeno mediúnico fantástico e perfeitamente explicável pela doutrina, e eu não me canso de dizer, o espiritismo não tem nada contrário ao evangelho. Todo espírita é evangélico, como todo católico se intitula evangélico, e os nossos irmãos protestantes, sobretudo, se intitulam muito mais ainda. Então, os que seguem o evangelho de Jesus são evangélicos, só que nós somos evangélicos espíritas, porque vamos além da questão
de seguir o Evangelho. A gente segue o Evangelho não só na teoria, mas busca também, sobretudo na prática, com as nossas ações sociais, com as nossas preocupações com as gestantes, com as pessoas que são desprovidas das necessidades materiais, embora não sejamos só nós. Existem instituições católicas que fazem isso, protestantes também, e que nós louvamos porque nós estamos todos em locais diferentes buscando a Jesus. Agora, não podemos aceitar é que se diga que o Espiritismo não é evangélico, ou não é cristão, ou não é seguidor de Jesus. Pelo contrário, sem Evangelho não teria Espiritismo. Porque toda a base moral da nossa doutrina está na terceira obra codificada por Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora uma questão assim minha, pessoal, como era a relação com o feminino? Como é que era o feminino no cristianismo primitivo? Nossa, Jesus foi fantástico nisso aí. Você fala e já fico me emocionando porque ele deixou lições fantásticas para nós. A primeira pessoa que Jesus se revelou como Messias foi uma mulher. Sim. E uma mulher discriminada, porque era uma samaritana. Porque o judeu homem não falava nem com o samaritano homem. Quanto mais o judeu homem falar com uma samaritana mulher e uma mulher que não era bem vista. Uma mulher que tinha 5 maridos, como Jesus bem diz, já tiveste 5. Então Jesus deu todo um exemplo de amor, de carinho e de mostrando que a mulher é igual ao homem em tudo. E tem mais um detalhe, ele foi mais além. Ele escolheu para ser mensageiro do seu cristianismo, o maior apóstolo que Jesus teve em sua passagem aqui, foi uma mulher, que foi Maria, ou Miriam de Migdala, que todo mundo chama de Maria de Madalena, e dizem que ela foi prostituta, nunca foi prostituta coisíssima nenhuma. Madalena foi uma obsediada, de quem Jesus afastou 7 espíritos, está lá em Lucas 8, está lá no Evangelho de Marcos, lá já quando ele fala da crucificação de Jesus. E Madalena foi a mulher que realmente provocou ciúmes nos discípulos, porque todos eram judeus machistas, no bom sentido, e não aceitavam aquele relacionamento amável que Jesus tinha com Madalena, que a beijava com frequência e todo mundo disse que era amante, criaram um casamento de Madalena. Não, absolutamente. Não que Jesus não pudesse ser casado, só que não precisava ser escondido, porque a Bíblia diz crescer e multiplicar, estava dentro exatamente do princípio da própria Torá. Mas Jesus escolheu Madalena para ser a promotora, divulgadora e ser a raiz do cristianismo primitivo. Essa mulher, para mim, é fantástica. Eu acho que a igreja, na pessoa do Papa Gregório, que foi ele quem instituiu que Madalena era prostituta, que nunca foi, a igreja deve, aliás, o Papa João Paulo II já fez uma reparação nesse sentido, com relação a Madalena, que nunca foi prostituta, e que Jesus, utilizando ela, como outras mulheres, Susana, Joana de Cusa, todo aquele grupo de mulheres que o seguiam pelo o carinho que ele tinha por ela, pelo amor espiritual que ele dedicava a essas mulheres. Inclusive você tem um livro, você dedica um capítulo, que livro é e que capítulo é? Conta Essa obra vai sair, se Deus quiser, no próximo ano. Tem um capítulo sobre Jesus e as mulheres e tem um capítulo só sobre Jesus e Madalena, que é onde eu tento exatamente mostrar todas essas questões do resgate que nós devemos, como seguidores de Jesus, a essa mulher que foi realmente um ícone do espírito do cristianismo primitivo. Eu tenho um carinho todo especial por Maria Madalena, ou Miriam de Migdala, que viveu ali pertinho de Cafarnaum, numa aldeia, que Jesus foi visitá-la, encontrou com ela lá. É uma história muito bonita, a história do encontro deles, mas teremos a oportunidade de explorar melhor. Agora, suas considerações finais, Severino. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade a todos vocês que têm nos recebido com tanto carinho aqui, e dizer que todos nós, não só nós espíritas, mas todos os seguidores de Jesus, todos nós que nos intitulamos cristãos, temos a obrigação de ir na origem, buscar realmente o que Jesus queria que nós fizéssemos, que é dar de graça o que de graça recebemos, curar os doentes, os enfermos, procurar ressuscitar aqueles que parecem mortos e, sobretudo, amemo-nos uns aos outros, como Ele nos solicitou e até exigiu de cada um de nós, independente de religião.
Você que está me assistindo aí, não importa a religião que você milita, você é meu irmão porque você é filho de Deus e porque Jesus quer que nós nos amemos. Portanto, fique com ele e até uma próxima oportunidade.